bem, voltamos então para mais um laboratório, mais um exercício, e hoje nosso objetivo é falar da ideia de IAM, a questão de autorização, autenticação e como isso pode ser feito aqui no nosso ambiente. Para isso a gente vai buscar por um serviço conhecido como Identity and Access Management, ou também pela sigla IAM. Aí quando a gente coloca, só cuidado, ele aparece primeiramente o IAM Identity Center, que a gente vai falar em um outro momento, mas nosso objetivo agora é comentar sobre esse serviço aqui de baixo. Muito bem. Nessa primeira tela, a gente já tem algumas informações bem importantes sobre como trabalhar com esse serviço. Então, a gente está vendo aqui uma parte de usuários, grupos, políticas, e a gente vai entender o que cada uma dessas etapas aqui representa então. Primeiramente, para começar com tudo isso, a gente precisa ter uma conta criada, que nem eu estou utilizando aqui para o próprio console. Essa conta, geralmente você vai utilizar um e-mail, você vai usar uma senha, e nesse caso você está criando o seu usuário root, ou como a gente também comumente chama, o seu Huawei ID. A questão é que esse usuário ele tem muitas permissões, ele tem privilégios muito altos, e do ponto de vista de segurança, quanto maior o privilégio, maior o risco também que isso pode acarretar. Então, geralmente o que a gente faz é criar um novo usuário, e a partir desse usuário a gente entrega uma política, uma solução nova para que trabalhe dessa forma. Então vamos ver um pouquinho como que isso poderia ser feito. A primeira etapa de criar um usuário é relativamente bastante simples. Basicamente eu vou selecionar aqui um username, por exemplo. Então eu vou indicar que esse usuário aqui, por exemplo, sou eu mesmo. Nesse caso eu vou colocar um e-mail, um número de telefone, qualquer coisa que possa identificar essa pessoa para esse tipo de acesso, mas aí é que está uma parte bem curiosa. O tipo de acesso pode ser diferente de acordo com o serviço ou pessoa que precisa interagir aqui. Por exemplo, se eu preciso interagir com os serviços da nuvem, mas de forma direta, utilizando o console, naturalmente eu preciso de uma senha, eu tenho que ter acesso a essa etapa visual. Mas se eu vou utilizar simplesmente qualquer tipo de API, CLI, SDKs, eu posso permitir acesso programático. Esse acesso programático, na verdade, ele é feito por duas partes. Você tem uma Access Key e uma Secret Access Key que vão funcionar para permitir esse tipo de comunicação desse lado. Tudo bem? Esse usuário ele vai ser pessoal e aqui uma parte muito importante. A gente vai tratar isso como uma credencial fixa. Isso significa que aquela pessoa, utilizando essa credencial, sempre vai ter a permissão que está alocada nesse caso. Eu digo isso porque em cenários de segurança, ou quando a gente trata, por exemplo, de recursos que se comunicam com outros recursos, talvez não seja interessante ter esse tipo de situação fixa. Porque um auditor, por exemplo, que trabalha poucas horas no seu ambiente, ou de repente um serviço que comunica com outro, não é interessante você ter esse tipo de hard coding de uma credencial para que outra pessoa, outro recurso possa encontrar aquilo ali e talvez tirar proveito de maneira indevida. Tudo bem? Só que a parte importante é, como que eu posso utilizar esse usuário para modificar essa arquitetura, para fazer algum tipo de melhoria aqui? Bom, na verdade, se a gente voltar aqui para a página anterior, eu vou ver que esses usuários eles precisam fazer parte de algum tipo de grupo. Então o grupo imagina que é como se fosse uma parte unida de pessoas, indivíduos, recursos que têm na prática a mesma permissão. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um administrador, ele está até apontando como um alto risco, porque a permissão ela é completa, né, ó, full permissions aqui, não seria tão indicado. Mas, por exemplo, eu posso entregar uma permissão aqui para um administrador do IAM, que ele tem políticas de liberação somente para esse serviço. Eu posso entregar aqui para um auditor, que na prática é como se fosse uma leitura da nuvem, não teria capacidade de modificação. Pode ser para um cientista de dados, pode ser para um desenvolvedor. Na prática, você pode colocar políticas que se adequam a esse tipo de arquitetura conforme você for desenvolvendo a sua solução. Vinícius, mas o que você quer dizer com essa política? Bom, vamos demonstrar um pouquinho essa parte. Quando a gente fala de políticas, quando a gente está aplicando esse tipo de permissão ou bloqueio, na prática o que a gente está fazendo é criar uma regra que vai liberar ou bloquear de acordo com aquilo que você precisa. Geralmente a gente comenta que é um documento JSON, que você vai customizar todas essas partes e tudo mais, que é o que eu vou mostrar aqui nessa política customizada. Só que isso daqui geralmente pode ficar um pouquinho complicado. A gente pode pensar que vai assustar muita gente no começo. Nossa, eu tô vendo esse JSON, como que eu escrevo essa ferramenta e tudo mais. Só que felizmente existe esse editor visual aqui que nos auxilia bastante para criar essa política. Então, por exemplo, eu vou primeiro selecionar isso daqui.
se eu vou negar ou se eu vou permitir alguma coisa. Pode ver que quando eu clico ele já passa para a segunda etapa, certo? Agora, a diferença aqui é a seguinte: quando você libera alguma coisa, você não necessariamente liberou ainda. Porque caso exista algum tipo de conflito com um deny, eu sei que o deny ele tem peso mais forte. É uma questão de segurança, a gente preza por uma regra aí que melhora um pouco essa arquitetura. Tá legal? Agora, se eu for se permitir alguma coisa, a pergunta é: que tipo de serviço a gente está falando? Bom, aí é que tá, tem diferentes serviços que eu posso falar, né? O Auto-Scaling, AppStage, Advanced Anti-DDoS, API Gateway. Vamos pegar um serviço que a gente conhece bem. Por exemplo, o OBS. Então, o Object Storage Service. Selecionando esse recurso, agora tem uma parte muito legal, porque eu posso selecionar de forma extremamente granular qual é a ação que eu vou liberar ou que eu vou bloquear nesse caso. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em Read Only e eu posso selecionar que simplesmente eu quero a ação conhecida como getObject. Aqui embaixo tem uma parte até mais legal que ele te dá um descritivo. Então você pode baixar o conteúdo do objeto ou obter os próprios metadados daquilo. E se você descer aqui, você pode ver que tem uma série de opções para a gente selecionar. Ah, Vinícius, eu quero selecionar todas elas. É possível? Claro, você pode selecionar uma por uma, também nesse caso, ou inclusive essa opção aqui em cima para marcar tudo de uma vez. Agora, do ponto de vista de segurança, não é interessante você marcar completamente aquilo. Cada cenário, cada recurso, cada indivíduo tem permissões específicas, então a gente cria de maneira adequada nesse caso. Tudo bem? Vamos selecionar essa daqui, por exemplo, então, e dar continuidade. A outra parte agora se torna mais curiosa porque ela acaba sendo um pouquinho opcional. Por exemplo, selecionar recursos. Eu posso colocar que essa opção que eu fiz de getObject seja para qualquer bucket, não um bucket específico. Mas se você está falando que é somente um pedaço da minha arquitetura, esse bucket específico que é para objetos que são públicos, você pode determinar aqui nessa etapa de specific para que isso aconteça. Tudo bem? Da mesma forma, você pode colocar aqui também a parte de condições. Uma condição nada mais é do que uma circunstância para fazer essa política ser válida. E aí, muito cuidado. Quando eu digo política ser válida, não significa que se a condição não for atendida, que a política ela é negada. Simplesmente significa que a política é como se não existisse. Então, nesse caso, como é um allow, eu não vou permitir. Mas se fosse um deny, eu não negaria, porque é o oposto dela. Tudo bem? Quando a gente finaliza isso, vamos colocar um nome aqui para uma política. Então, vamos colocar como teste 478. Nós podemos dar um OK. E essa política está aqui criada agora. Agora, a parte importante é, essa política em si, ela não está associada a nada. Eu preciso associar de novo a um recurso, na parte de uma agency, eu vou associar isso daqui a um grupo para os meus usuários tirarem proveito dessa política, porque ela, independentemente aqui, não vai ter nenhum tipo de ação, certo? A política, o fato de ser criada, não está impactando nessa arquitetura de maneira alguma nesse sentido. Para finalizar, vamos falar um pouquinho dessa etapa aqui bem curiosa que a gente conhece como agency. Essa função de agency ela funciona como uma etapa temporária. Então imagina que você tem um cenário, por exemplo, em que eu tenha novamente um auditor, eu tenho um ambiente multi-account, em que em vez de trabalhar, por exemplo, com 500 usuários independentes, com senhas diferentes, eu vou trabalhar com um usuário e eu vou ter uma permissão temporária, uma role, muitas vezes como é conhecida também, para permitir que eu acesse esse recurso, acesse essa conta, mas aquilo não me afete. Ou seja, a minha política inicial ela é mantida, então não existe nenhum tipo de conflito quando se assume uma agency, e ao mesmo tempo você está prezando pela segurança, porque o período de validade daquilo não é infinito também. Tá legal? É claro que tem duas partes importantes. Quando eu digo período de validade, eu não estou dizendo necessariamente o fato de você ter permissão, porque a permissão ela é teoricamente ilimitada, certo? Imagina que você colocou uma política, por exemplo, que é trabalhar com uma ECS. Ok, mas eu estou te entregando a possibilidade de usar essa agency por um período menor. Então a validade da credencial, por exemplo, pode ser de 15 minutos, pode ser de 20 minutos, 1 hora, 5 horas, mas se fosse o contrário, se fosse uma instância que tem que se comunicar com o OBS, nesse caso, a instância tem que ter uma validade limitada de acesso a essa permissão.
porque na prática eu posso trocar de credencial a cada 15 minutos, mas todo dia, toda hora eu preciso mandar objetos para esse recurso. Tá legal? Então a diferença aqui é esse tipo de cuidado que a gente tem que tratar. Agora, tudo isso aqui que a gente está vendo com relação ao serviço, a parte do IAM, vai impactar diretamente na questão de segurança, porque eu consigo ter monitoramento depois para entender o que foi feito e o que não foi feito nessa arquitetura, compreender as ações e responsabilizar as pessoas, muitas vezes, quando tem a criação, modificação ou delete de recursos, e até mesmo gerar etapas de prevenção nessa arquitetura. Muito bem? Nos próximos capítulos a gente vai ver aí mais outros serviços para complementar essa arquitetura e entender melhor como é que a gente pode desenvolver esse cenário.